Fala galera, aqui é o professor Caju, vamos para mais uma resolução comentada UEMS, Estadual do Mato Grosso do Sul, 2021, Física, e ela fala o seguinte: um acidente durante o transporte frigorífico de carne bovina chamou a atenção da população de Três Lagoas, cidade que fica a leste de Mato Grosso do Sul. Um pequeno container resfriado desprendeu-se do caminhão e ficou caído sobre a rodovia que dá acesso à cidade. Então, logo o acidente ocorreu, a população já estava tentando liberar a rodovia para o fluxo veicular ocorrer, visto que a cidade é um polo industrial. Para retirar o container da rodovia foram necessários 8 homens para empurrá-lo. É relevante ressaltar que ele estava em repouso, sabendo que no container estava... Então, para empurrá-lo. É relevante ressaltar que ele estava em repouso, sabendo que no container estava descrito um peso total de 4.800 kg e considerando que o coeficiente de atrito entre o container e o asfalto é de 0,40, imagino eu que seja o coeficiente estático, ou porque estava em repouso, não fica muito clara essa parte de estático e coeficiente dinâmico nessa questão. Mas você entende que a resultante das forças tem que dar zero. Provavelmente ele estava em repouso e começa a ser empurrado. Ele quer saber nesse momento que ele começou a ser empurrado com aquela força específica, né, dos 8 homens. Qual é a média de força que os 8 homens imprimiram para mover o container para fora da rodovia? Tá? A média é o quê? Pegar a total de força e dividir por 8, tá? Considerando que todos aplicaram a mesma força. Tá, não era, já que ele queria a média, não precisava falar isso, mas tudo bem. Ainda assim que todos aplicaram a mesma força, a média vai dar o que a gente ia calcular, que é a força total, que precisava para mover o container, ou seja, para igualar a força de atrito, porque você fala que coloca igual, porque aí não ficou claro se a força de atrito é estático ou dinâmico, mas se precisa um pouquinho a mais para ele sair do lugar, e seria igual se ele tivesse em movimento retilíneo uniforme. Como ele fez questão de falar em repouso, eu estou entendendo mais ou menos que ele quis que eu fizesse para sair do repouso, estivesse na iminência de sair do repouso. De qualquer maneira que você pensasse entrando em movimento retilíneo uniforme, seria o mínimo, ou em repouso, para sair, o mínimo para conseguir sair do lugar, a conta vai dar o mesmo resultado. Como eu falei, porque aqui não ficou claro se era o coeficiente de atrito estático ou cinético. Então eu tinha que usar esse. Utilize G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, como toda questão de dinâmica, como é evidente que aqui dá para uma questão de dinâmica, eu tenho um container que vai ser empurrado, eu tenho forças envolvidas, eu vou desenhar o esquema de forças sobre o container. Está aqui o container, está aqui a pista. Qual é a dica? Primeiro me tira da tela direto antes que eu fique na frente da galera. Aí, obrigado. Qual é a dica? Comece faça um checklist. Separe as forças em forças de campo, forças de contato. Primeiro pensa nas de campo. Os campos que podem aparecer é elétrico, magnético, gravitacional. A questão não fala nada sobre campo elétrico ou magnético. Então, que eu tenho aí o campo gravitacional. Qual é a força que é gerada por um campo gravitacional? É a força peso. Certo? Ponto. Acabou. As de campo já foram. Agora, todas as demais forças têm que ter contato, tem que estar tocando no container. Eu tenho aqui os 8 homens empurrando, digamos que estou empurrando para lá, vou chamar de força F, força total, tá? Dos 8 homens juntos. E tem o atrito, né? Ele fala de coeficiente de atrito, então vocês estão tentando empurrar para lá, o atrito está tentando segurar aqui, para a esquerda. Se eu tivesse feito a força apontando para a direita, o atrito estaria apontando para a esquerda, ou o atrito estaria apontando para a direita. Ele está sempre tentando evitar o deslizamento, né? Entre a superfície, seria a base do container, com a rodovia, o piso da rodovia. O que está faltando ainda? Força de contato com o plano, com a superfície, tem o atrito e tem a normal. O que é a normal? Muita gente erra aqui, presta atenção. Normal é a reação à compressão que você faz sobre uma superfície. Como eu estou pensando aqui numa pista horizontal, nem sei se ele fala isso. Caído, acesso à cidade, a população está tentando da rodovia. Para retirar o container, vai ressaltar que estava em repouso. Coeficiente de atrito, container asfalto, 8 homens, tararã, tararã. Não vi aqui, só se eu pulei. Ele deveria falar que é horizontal. Vamos pensar que uma rodovia, geralmente ela é plana, mas se fosse uma ladeira, por exemplo, já seria outra história. Não estou vendo a informação de que a pista é horizontal e plana. Deveria ter. Porque senão a normal ganha um ângulo de inclinação, precisaria, e não fala nada sobre isso, estaria furado. Bom, não é nada mortal, mas o ideal seria ter dado ênfase que era plano horizontal. Bom, a compressão que eu estou fazendo na superfície é para baixo.
Só que aí é o container que faz sobre a superfície. Eu estou desenhando as forças sobre o container. Então, a superfície reage sobre o container no sentido contrário. Tá? Que é a normal. Então, a normal não é uma reação ao peso. Coincidentemente, quando o plano é horizontal, ela tem a mesma intensidade que o peso, sentido contrário. Mas ela não é para ação e reação com peso. Tá? Ela é uma reação, uma força que está sendo aplicada aqui no piso da rodovia, que não está desenhada, porque, de novo, eu desenho as forças aplicadas sobre e não aplicadas por. Então, eu estou desenhando as forças no container, então é aplicada sobre o container, ok? E pronto, acabaram, porque contato com o container só tem os homens e a pista. Dito isso, vamos equacionar. Como ele está em repouso, né? Eu estou pensando que ele está na iminência, também não ficou claro aqui, mas subentende-se que não tem outra saída, né, para resolver. Ele está na iminência de começar a ser arrastado. Eu vou dizer que a força dos 8 homens vai igualar a força de atrito máxima, né, que seria o FAT estático máximo. Lembrando que o FAT estático é dado por μ, o FAT estático máximo, ou o FAT dinâmico, que é o máximo, o FAT estático máximo é o máximo que ele aguenta quando fica na iminência de sair do lugar, ele é dado por μ vezes a força normal. Então, vai ser igual, a força vai ser igual ao FAT, a força dos 8 homens, por que eu chamei de F maiúsculo. O FAT eu vou trocar por μ vezes normal. Como eu estou supondo o plano horizontal plano e horizontal, né? Então, aqui vai o μ, a normal tem a mesma intensidade que o peso, elas se anulam, porque senão o objeto ele está acelerando para cima ou para baixo, né? Então, eu vou trocar aqui normal pelo peso. E o peso a gente sabe que é massa vezes a gravidade. Então, ficou μmg. O μ é 0,40, foi dado. A massa, 4.800, foi dado. E o g foi dar 10. Fazendo a conta aqui, vai dar 10 vezes 0,4 dá 4. 4 vezes 4.800, se fosse 4 vezes 5.000, dará 20.000. Então, tira 4 vezes 200, dá 800. Não, se fosse dar 20.000, tira 800, dá 19.200 newtons. Tá? Pode ver que ele até pôs a pegadinha para o apressado aqui. Ó, o OMS faz isso, já viu na primeira vez, vi em matemática também. Por que a pegadinha do apressado? Porque ele está querendo a força média que os 8 homens imprimiram. Ou seja, eu quero pegar a força total e dividir pela quantidade de homens. E que a força média dos 8 homens, você pega a força total e divide pela quantidade de homens, que nem média. Você pega a soma de todas as informações e divide pela quantidade. Então, a força média, que eu chamar de Fzinho, que seria a força por cada homem, né? Chamar de Fzinho, é pegar o 19.200 e dividir pelos 8 homens. E aí você tem 2.400 newtons. Isso mesmo. 2.400 newtons. Ou seja, o gabarito não é B de bola, cuidado. É de elefante, tá certo? Diretor, pode me pôr de volta na tela, por favor. Obrigado. É isso, galera. Então, a OMS pega muito nos detalhes. Tá? Apesar de que ela peca algumas questões pelos detalhes. Essa aí teve 2 de matemática também, que eu, depois você vê as soluções ali, tenho minhas ressalvas, mas todas davam para acertar, mesmo com uma outra coisa que eu acho que podia ser mais precisa. O que você faz? Como eu falei, faz o que você entende que o examinador queria dizer, e às vezes não foi tão preciso, e se quiser depois, ou se não bater com a resposta, né? Mas se não, depois você entra com recurso se achar necessário. Mas primeiro garante seu ponto, tá certo? Garante seu ponto. Dá para entender o que ele queria? Tem questão que não dá nem para adivinhar o que ele queria. Aí não tem jeito, você chuta e depois você entra com recurso. Mas quando você percebe que está alguma coisa estranha, mas dá para entender o que ele quis, porque por causa da sua experiência, né? Por isso que eu digo sempre tem que praticar, você faz, preenche as lacunas ali que estão faltando de informação, que nem eu fiz aqui, ó, supor que o plano a superfície é plana e horizontal. Qual foi a outra coisa que eu falei? Supor que está na iminência de sair do repouso, que o coeficiente que ele deu de atrito é o estático, tá certo? Preenche as lacunas, faz, garante seu ponto, depois, se você achar que é necessário, você entra com recurso, senão não. Porque daí, de qualquer jeito, mesmo que outros entrem com recurso, seu ponto, independente se o recurso vai ser aceito ou não, seu ponto está garantido, tá certo? É isso, espero que tenham gostado e até a próxima resolução.